Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos temas mais cruciais bem complexos do direito brasileiro, as regras que governam a prisão e a liberdade antes de uma sentença final. Vamos decodificar juntos o título 9 do Código de Processo Penal, que trata exatamente da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. É um tema que afeta diretamente o direito fundamental à liberdade, então vamos entender como é que a lei equilibra esse direito com a necessidade de justiça. E para começar, nada melhor do que a própria lei, né? O artigo 283 já estabelece a viga mestra de todo o sistema. A liberdade é a regra. A prisão, antes de uma condenação definitiva, é a exceção. Essa frase não é só um texto legal, não. É uma garantia fundamental. A restrição da liberdade de alguém é uma medida tão séria, mas tão séria, que só pode acontecer em situações muito específicas, como flagrante delito ou através de uma ordem judicial que precisa ser, e isso aqui é vital, escrita e fundamentada. Vamos ver como essa regra de ouro se desdobra nas complexidades da prática jurídica. Para guiar a nossa conversa, aqui está o nosso mapa. A gente começa com o princípio fundamental de que a liberdade prevalece. Depois, vamos navegar pelos passos de como uma prisão legal é executada. Em seguida, vamos explorar a prisão em flagrante, que é a mais imediata de todas. Aprofundaremos nas prisões preventiva e domiciliar e, claro, nas importantíssimas medidas alternativas. E, por fim, vamos desvendar como funciona o mecanismo da fiança. Muito bem, vamos começar pela fundação de tudo. Antes que qualquer tipo de restrição à liberdade seja imposta, a lei exige uma análise técnica e cuidadosa. Não pode ser uma decisão arbitrária, de jeito nenhum. O juiz precisa avaliar critérios muito claros, baseados em princípios que protegem tanto a sociedade quanto o indivíduo. E os dois pilares dessa análise estão aqui: necessidade e adequação, ambos previstos lá no artigo 282. Primeiro, a necessidade. A medida, seja ela qual for, tem que ser indispensável para a aplicação da lei penal para a investigação ou para evitar que novos crimes aconteçam. A pergunta que o juiz deve se fazer é: essa medida é realmente necessária ou o processo pode seguir sem ela? Do outro lado, a gente tem a adequação. A medida precisa ser proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado. Ou seja, não dá para aplicar uma medida super severa para um crime de menor potencial ofensivo. É um verdadeiro exercício de balança, sabe? E a lei oferece uma flexibilidade bem grande. O parágrafo 1º do artigo 282 diz que o juiz pode aplicar uma única medida ou combinar várias delas. Por exemplo, a pessoa ter que comparecer em juízo todo mês e, ao mesmo tempo, ser proibida de ir a certos lugares. E quem é que pode pedir isso? O parágrafo 2º esclarece: o próprio juiz, de ofício durante o processo, o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação ou, lá na fase de investigação, a autoridade policial. E um ponto fundamental: o parágrafo 3º garante o contraditório, que é o direito da outra parte de ser ouvida e apresentar seu lado antes que a decisão seja tomada. Isso só não acontece em casos de muita urgência para que a medida não perca sua eficácia. Tá, e o que acontece se o acusado não cumprir o que foi determinado? O Código cria uma espécie de escada de consequências. O parágrafo 4º do artigo 282 mostra que, se houver um descumprimento, o juiz não vai direto para a prisão. Primeiro, ele pode substituir a medida por uma mais rigorosa ou somar uma nova medida à que já existe. A prisão preventiva, como diz o parágrafo 6º, só deve ser determinada quando nenhuma outra medida cautelar for suficiente. Isso reforça a ideia de que a prisão é sempre a ultima ratio, o último recurso do sistema. Agora, vamos para a nossa segunda sessão. Uma vez que a prisão é legalmente decretada, como é que ela acontece na prática? O Código de Processo Penal é super detalhista sobre os procedimentos, justamente para garantir que a execução seja feita do jeito certo e com respeito aos direitos da pessoa. O ponto de partida para a maioria das prisões, tirando o flagrante, claro, é o mandado de prisão. Como o artigo 285 estabelece, é o instrumento legal e oficial que autoriza um agente do Estado a privar alguém de sua liberdade. Sem ele, a prisão é, em regra, ilegal. Simples assim. Então, o que faz um mandado ser válido? O parágrafo único do artigo 285 lista os requisitos essenciais. Primeiro, a identificação clara da pessoa. Segundo, a menção da infração penal que justifica a prisão. Terceiro, se o crime for afiançável, o valor da fiança. E, por fim, precisa ser lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade judicial. Isso não é mera burocracia. A falta de qualquer um desses elementos pode invalidar toda a prisão, o que mostra a seriedade com que a lei trata o procedimento. A preocupação da lei com a formalidade fica bem clara no próprio procedimento de entrega. O artigo 286 detalha que o mandado é expedido em duplicata, ou seja, duas cópias.
O agente que efetua a prisão entrega uma das vias ao preso para que ele saiba na hora e por escrito o motivo da sua prisão. O preso, por sua vez, passa um recibo na outra via. Se ele se recusar ou não puder assinar, o fato é registrado com 2 testemunhas. É um mecanismo de transparência e de controle. A lei também limita bastante o uso da força. O artigo 284 diz que ela só é permitida quando for o mínimo indispensável para vencer uma resistência ou para evitar uma tentativa de fuga. A regra é a não violência. Além disso, o parágrafo único do artigo 292 traz uma proteção humanitária específica e muito importante. É proibido usar algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos do parto e no período de puerpério imediato. Um dos pontos mais sensíveis é a entrada na casa de alguém. O artigo 293 tenta equilibrar a necessidade de efetuar a prisão com o direito à inviolabilidade do domicílio. Durante o dia, se o morador for intimado a entregar o réu e se recusar, o executor pode convocar 2 testemunhas e entrar à força. Mas durante a noite, a regra muda. A casa não pode ser invadida, o executor deve cercar as saídas, tornando a casa incomunicável e esperar o amanhecer para efetuar a prisão. E o morador que se recusa a colaborar pode ser responsabilizado por isso. E para trazer o sistema para a era digital, o artigo 289-A criou uma obrigação fundamental: o registro de todos os mandados de prisão num banco de dados nacional. O impacto disso na segurança pública e na certeza jurídica é gigantesco. Significa que uma pessoa foragida não pode mais se esconder simplesmente cruzando a fronteira de um estado e fornece uma verificação em tempo real para garantir que as prisões sejam executadas apenas com base em mandados válidos e ativos. Vamos agora para a terceira seção, que trata da forma de prisão mais comum no nosso dia a dia, a prisão em flagrante. É aquela situação que dispensa a ordem judicial prévia, justamente pela urgência e pela evidência do crime que está acontecendo ou acabou de acontecer. O conceito de flagrante delito vem da ideia de algo que arde, que está queimando, sabe? Ou seja, o crime em plena execução. O artigo 301 autoriza que qualquer pessoa do povo possa prender quem está em flagrante e impõe o dever de prender as autoridades policiais e seus agentes. É a exceção mais clara à regra do mandado judicial e se justifica pela obviedade da situação. Mas a lei não deixa o conceito em aberto, não. O artigo 302 define exatamente as 4 situações que configuram o flagrante. O inciso 1 é o flagrante próprio, a pessoa está cometendo o crime. O inciso 2 é o flagrante impróprio, a pessoa acabou de cometer. O inciso 3 é o quase flagrante, a pessoa é perseguida logo após o fato numa situação que a faz ser a presumida autora. E o inciso 4 é o flagrante presumido, a pessoa encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos que fazem a gente crer que foi ela quem cometeu o crime. Cada uma dessas hipóteses tem requisitos bem específicos. Uma vez que a prisão é feita, um processo formal começa lá na delegacia, para documentar tudo. Conforme descreve o artigo 304, primeiro se ouve quem efetuou a prisão, depois as testemunhas e, em seguida, o próprio acusado interrogado. Todos esses depoimentos terminam na lavratura do auto de prisão em flagrante delito, que é o documento que formaliza tudo o que aconteceu e serve de base para a análise do juiz. As 24 horas seguintes à prisão são críticas e cheias de prazos para proteger os direitos de quem foi preso. O artigo 306 é central aqui. A prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso ou a uma pessoa que ele indicar. Depois, em até 24 horas, o auto de prisão em flagrante tem que ser enviado ao juiz. E no mesmo prazo, o preso tem o direito de receber a nota de culpa, um documento que informa o motivo da prisão, quem o prendeu e quem são as testemunhas. Com o auto em mãos, o juiz assume uma responsabilidade crítica. Segundo o artigo 310, ele deve tomar uma de 3 decisões fundamentais. Primeiro, relaxar a prisão se ela for ilegal. Segundo, convertê-la em prisão preventiva se os requisitos específicos estiverem presentes. Ou terceiro, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Esse momento da decisão é uma pedra angular de todo o processo criminal. Vamos agora para a 4ª seção, onde a gente analisa as formas mais graves de prisão antes da condenação e, crucialmente, as alternativas que a lei oferece para evitar o encarceramento. É aqui que o equilíbrio entre segurança e liberdade fica ainda mais delicado. A prisão preventiva é a medida cautelar mais severa de todas. O artigo 312 define os fundamentos dela. E olha, ela não é uma antecipação de pena, de jeito nenhum. O objetivo é estritamente processual, garantir a ordem pública ou econômica por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E só pode ser decretada se houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Além dos fundamentos do artigo 312,
A lei ainda estabelece um filtro adicional no artigo 313. A preventiva só é admitida, em regra, nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Também é cabível se o indivíduo for reincidente em crime doloso. Existe uma hipótese específica para crimes de violência doméstica, que visa proteger a vítima. E, por fim, pode ser usada quando há dúvidas sobre a identidade civil da pessoa, mas só até que a identificação seja feita. Como uma alternativa à prisão preventiva, num presídio, a lei prevê a prisão domiciliar. O artigo 317 a define como o recolhimento da pessoa na sua residência. A regra é clara, a pessoa fica confinada em casa e qualquer saída depende de uma autorização expressa do juiz. É uma forma de privação de liberdade, mas em condições humanitárias muito diferentes. E quem é que pode receber esse benefício? O artigo 318 lista um rol de situações de vulnerabilidade. Pessoas com mais de 80 anos, quem está extremamente debilitado por uma doença grave, quem for imprescindível aos cuidados de uma criança pequena ou pessoa com deficiência, e de forma muito relevante, gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de um filho também de até 12 anos. Esses critérios mostram a tentativa da lei de equilibrar a justiça com a humanidade, reconhecendo que, em certas situações, a prisão tradicional seria excessivamente punitiva. E isso nos leva a um dos artigos mais importantes do Código Moderno, o 319. Ele é a prova viva de que a prisão não é a única resposta. O artigo traz um verdadeiro cardápio com 9 medidas cautelares diferentes da prisão, que o juiz pode usar para garantir o bom andamento do processo sem precisar recorrer ao encarceramento. Vamos ver quais são. Vamos detalhar as 5 primeiras. A primeira é o comparecimento periódico em juízo, para mostrar que a pessoa não fugiu. A segunda, a proibição de frequentar determinados lugares, como bares ou a vizinhança da vítima, por exemplo. A terceira, a proibição de contato com pessoas específicas, como testemunhas. A quarta, a proibição de se ausentar da comarca. E a quinta, o recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, uma medida intermediária que permite que a pessoa trabalhe durante o dia. E aqui estão as 4 restantes. A sexta é a suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica, muito usada em casos de corrupção. A sétima é a internação provisória, para casos de pessoas com problemas mentais que cometeram crimes com violência. A oitava é a fiança, que a gente vai ver em detalhes a seguir, e a nona, a monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira, que permite ao Estado fiscalizar o cumprimento de outras medidas. E chegamos à nossa última sessão. A fiança é talvez a medida cautelar mais conhecida do público em geral, mas as regras dela são cheias de detalhes. Vamos entender o que ela é, quando pode ser aplicada e quais são as consequências de seu pagamento e também do seu descumprimento. Então, o que é a fiança? O inciso 8º do artigo 319 a define como uma garantia para assegurar o comparecimento do acusado aos atos do processo, evitar obstruções à justiça ou o descumprimento de outras medidas. Em termos bem simples, é um valor em dinheiro ou bens que é depositado em juízo como um seguro de que a pessoa vai cumprir suas obrigações processuais. É fundamental saber que nem todo crime permite fiança. O artigo 323, em linha com a Constituição Federal, lista os crimes considerados inafiançáveis pela sua extrema gravidade. Estamos falando de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, os definidos como crimes hediondos e os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional. Para estes, a fiança é simplesmente proibida por lei. E qual o valor? Bom, o artigo 325 estabelece faixas baseadas na pena máxima do crime. Para crimes com pena de até 4 anos, a fiança pode variar de 1 a 100 salários mínimos. Para crimes com pena superior a 4 anos, a faixa sobe, de 10 a 200 salários mínimos. Agora, é crucial entender que esses valores não são rígidos. O juiz tem a discricionariedade para dispensar a fiança, reduzi-la ou, em casos de grande capacidade financeira, aumentá-la em até 1000 vezes. Pagar a fiança não é um passe livre. Os artigos 327 e 328 estabelecem obrigações bem claras. A pessoa é obrigada a comparecer a todos os atos do processo. Além disso, não pode mudar de residência sem autorização prévia, nem se ausentar por mais de 8 dias sem comunicar onde pode ser encontrada. São as condições para manter o benefício. E se essas obrigações forem descumpridas? Aí ocorre o que a lei chama de quebra da fiança, e as consequências, previstas no artigo 343, são sérias. Primeiro, a pessoa perde metade do valor que depositou.
Segundo, o juiz reavalia o caso e pode impor outras medidas mais restritivas ou, dependendo da gravidade, decretar a prisão preventiva, ou seja, a quebra da fiança pode levar a pessoa de volta à prisão. Por fim, o que acontece com o dinheiro ao final do processo? Se a pessoa for condenada, o artigo 336 diz que o valor da fiança será usado para pagar as custas, a indenização do dano e a multa, e o que sobrar é devolvido. Por outro lado, se a pessoa for absolvida, o artigo 337 garante que o valor integral depositado, devidamente atualizado, será restituído. E assim a gente conclui essa nossa análise detalhada das normas de prisão e liberdade provisória no Brasil. Vimos que o Código cria um sistema bem complexo, que busca o tempo todo equilibrar a liberdade individual com a necessidade de garantir a ordem e a aplicação da lei. A questão que fica e que move todo o debate sobre o tema é: como garantir que essa balança seja sempre justa, equitativa e aplicada de forma isonômica para cada pessoa no sistema de justiça criminal? Uma pergunta para a qual a sociedade, e não apenas o sistema de justiça, deve continuar buscando respostas.